Mas continuando então, o Eduardo, ele tem uma atuação na radiointervenção pediátrica. Engraçado, quando a gente fala de radiointervenção, a gente pensa muito na adulto, né? E na pediatria tem campo de atuação, é isso mesmo? Sim, Léo. A radiologia intervencionista pediátrica, eu acho que é uma área ainda mais desafiadora, porém ainda mais gratificante, né? A gente desenvolve um trabalho há quase 10 anos no Hospital Infantil Albert Sabin aqui. Começamos lá e hoje a gente atende outros serviços também. E hoje temos já mais de 2.500 procedimentos em criança já realizados, né? E aqui eu faço um agradecimento especial ao Dr. Aldo Melo, à doutora Joana, que foram pessoas que abriram as portas para mim, e a vários outros colegas que me receberam tão bem lá e me deram a oportunidade de desenvolver esse trabalho. Fazendo só um adendo, a radiologia intervencionista enfrenta um obstáculo muito grande pelo receio de alguns colegas de perderem mercado, né? Então, esses colegas que eu citei e vários outros do Sabin tiveram uma mentalidade mais aberta que nos permitiram desenvolver esse trabalho em complementaridade sempre ao que já era desenvolvido lá, e com isso a gente desenvolveu várias técnicas, fizemos diversos tipos de procedimentos já lá, com tratamento de malformações linfáticas, malformações venosas, biópsias de todas as espécies, drenagens de coleções, enfim, evitando procedimentos em crianças, né, pacientes oncológicos, por mais que com pouco tempo de vida, muitas vezes sofridos já, e é gratificante a gente conseguir ajudar esses pequenos, né? É muito gratificante. Eu acho que eu já posso até avançar aqui num tema. Foi minha tese, um momento que me marcou muito. Foi minha tese de doutorado, foi em cima do tratamento de malformações linfáticas em crianças. E para quem não conhece, as malformações linfáticas, elas normalmente são diagnosticadas com a criança ainda jovem ou já ao nascimento. Elas costumam ter um componente estético muito importante, às vezes também tem algum tipo de comprometimento da função. E através de técnicas minimamente invasivas, nós evitamos o que era o tratamento antigo, que era o de cirurgias, muitas vezes mutilantes, nessas crianças. Então, nós abordamos diversas crianças. Hoje temos quase 200 procedimentos realizados dessa natureza, com a taxa de sucesso que gira em torno de 80%. Então, conseguimos reduzir significativamente, se não totalmente, essas lesões, cerca de 80% dos casos, o que trouxe também, porque isso também foi parte do nosso estudo, uma melhora da condição social dessas crianças e dessas famílias, porque essas crianças e as famílias tinham uma espécie de um estigma social. Nós tratamos no serviço público, o estudo foi desenvolvido dentro do SUS, com uma classe social, muitas vezes com menos recursos, com menos grau de instrução, e nós percebíamos um cunho social muito importante. Então, quando a gente tratava essas malformações estéticas importantes, melhorava não só a aceitação dessas crianças nas escolas, que hoje é o chamado bullying, né? Mas as famílias também tinham uma aceitação melhor por parte do ambiente de amigos e famílias. Fantástico, né? Essa história aí realmente é uma história importante, né? Pelo impacto, né? São crianças, né? E o impacto social aí não dá nem para medir. Falando em histórias marcantes, Tasso, você lembra de alguma história mais marcante, assim, na tua atuação? Algumas, fiquem à vontade aí. Alguma história aí que tá sempre ali na mente, ali, né? A gente não esquece, né? Às vezes a gente não esquece o nome do paciente, não esquece o cenário. Aquelas coisas que ficam marcadas. Cada segundo, né, de determinado momento ficam marcadas na nossa cabeça. Conta pra gente aí alguma situação dessa. A nossa atuação, ela tá muito ligada ao paciente crítico, com poucas possibilidades. Então, geralmente o que marca é aquilo que provavelmente ia evoluir de uma maneira drástica sem a nossa atuação naquele momento. Então, assim, existem dois que foram muito marcantes para mim, né?
Um foi durante a residência, em que o paciente chegou com AVC, era um AVC de circulação posterior, né? Só para entender, a circulação posterior, vamos dizer que ela nos faz ficar acordados, ativos e tudo. Então, esse paciente, ele chegou, ele teve estava na época que a trombectomia estava se instalando ainda, estava sendo consolidada aqui no Brasil, lá em Ribeirão já estava fervoroso o momento, e fizeram a trombectomia nesse paciente. Esses pacientes geralmente são muito graves, tem um grau de mortalidade alto, e esse paciente saiu caminhando 3 dias depois. Foi marcante para mim, assim, o tanto que a radiologia intervencionista ela pode ser transformadora e modificar completamente as possibilidades de tratamento e o prognóstico do paciente. O outro momento foi logo quando eu cheguei da minha residência lá no Cariri, que não existia esse tipo de serviço e, enfim, foi um evento que eu estava entrando para fazer uma arteriografia, né, dentro do centro cirúrgico, e vi um colega reabordando um sangramento de uma prótese de quadril. E me veio a cabeça daquilo ali ser um pseudoaneurisma. Esse aí não dá para comprimir não, tá? Esse aí, eu não conseguia nem um cirurgia femoral, imagina. Então, essa paciente foi reabordada, ele fechou na cirurgia dele, né, que é uma cirurgia complexa e grande. E aí, 2 horas da manhã, o pessoal me liga: doutor, tem uma paciente, aquela paciente da ortopedia de quadril, e foi reabordada e ela está entrando em choque, né? Eu estava perdendo sangue ainda, então não foi resolvido. A gente foi 2 horas da manhã, fizemos a arteriografia, diagnosticamos pseudoaneurisma de fato e embolizamos. Essa paciente, no outro dia, ela achava que ia morrer naquele momento. E foi muito marcante para mim. Ela chorou e eu chorei. Tô até emocionado. E eu chorei junto nesse momento, porque eu acho que aquilo ali me deu aquela sensação de que, putz, isso aqui é muito legal. Isso aqui é fascinante, é um mundo fascinante. Eu posso realmente fazer a diferença, entende? Então, para mim foi marcante. Inclusive, na época do Covid, o radiologista intervencionista, ele não atua com Covid, obviamente, mas acontecia coisas que ela vinha perguntar para mim, entendeu? Olha o nível do laço que se montou, né? Então, assim, é um negócio que você talvez não tenha contato com muitos pacientes, o volume não é grande, mas os poucos que você tem, você gera um vínculo muito grande. E isso é muito bacana. Em toda especialidade médica, né? Essa sensação que você está descrevendo aí é o melhor momento da prática, né? Todos nós já passamos por isso e realmente isso aí faz tudo valer a pena, todo o esforço. Fugindo aqui, pensando agora no futuro, né? A radiologia intervencionista é uma especialidade nova, ela é nova e é tanto que a gente está aqui explicando os campos de atuação que às vezes não é nem de conhecimento de alguns colegas e principalmente da sociedade. Sim. Mas tem sempre coisa nova chegando. Eu queria saber de vocês aí se tem alguma inovação chegando na área, alguma coisa aí que pode surgir. Eduardo, alguma novidade para ver aí na radiologia intervencionista? Legal, bacana. Vou falar um pouquinho agora, de uma forma, vou tentar trazer essa pergunta da parte da inovação para a nossa realidade. Nós podemos falar do que está acontecendo no mundo, né, com as salas híbridas em que você tem diversos tipos de equipamentos, como PET-CT, ressonância. Explica para a gente o que é a sala híbrida aí. A sala híbrida é um ambiente de procedimentos onde você tem diversos recursos de imagem, por exemplo. Você tem um PET-CT, você tem uma ressonância, você tem um equipamento de hemodinâmica, todos dentro do mesmo ambiente, com equipamento de ultrassonografia. Então você tem como confirmar e adquirir imagens que vão te dar diferentes informações sobre o que está acontecendo em tempo real daquela patologia que está sendo abordada, tá? Mas eu vou trazer essa pergunta mais para uma inovação, e inovação no sentido amplo, de que às vezes aquilo que está mais próximo, mais simples e que não está sendo aplicado, quando a gente aplica e gera um bom resultado, é uma inovação. Então, nós iniciamos há pouco tempo um programa de aplicação direcionado de técnicas intervencionistas para a fertilidade de casais junto ao Grupo Evangelista Torquato.
Então, nós já começamos a fazer procedimentos de alcoolização de endometrioma, que são, de uma forma bem resumida, a gente tem uma condição que traz bastante sofrimento para a mulher, traz uma dificuldade de engravidar. O tratamento convencional, que é a cirurgia, acaba por reduzir ainda mais aquela reserva ovariana, porque você vai tirar, se não todo, boa parte do ovário, e a gente está ali, a gente consegue, através de uma técnica minimamente invasiva, resolver tirar aquele ambiente tóxico que é o endometrioma para o ovário. Além dessas, tem outras técnicas como as embolizações, seja embolização de mioma, embolização de adenomiose, de dor pélvica crônica na síndrome congestiva, enfim. Eu acho que o fato da gente estar aplicando de forma direcionada técnicas minimamente invasivas da radiologia intervencionista na fertilidade de casais vai trazer para a gente uma mudança de panorama nesse aspecto aqui no nosso estado. Perfeito. A inovação é muito... Na maioria das vezes, a meu ver, isso não é criação... Na verdade, eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo um podcast, e esse podcast era de um brasileiro, né, que mexe com inovação. Ele falou exatamente isso. Inovação, na maioria das vezes, é a simplificação dos processos já existentes, né? Então, não é exatamente inventar o novo, né? Inovação, né, a gente pensa que é sempre uma coisa nova, muito diferente ou grandiosa, né? E muitas vezes você estruturar um serviço, né, dentro de técnicas existentes é uma grande inovação. Tá, só ainda na pauta inovação, mais alguma coisa aí que pode mudar aí o cenário? Como eu te falei, né? A radiointervenção, ela surge do próprio conceito de inovação, né? A gente tentou buscar soluções de problemas que às vezes não existiam, né? Então, e toda hora, o que a gente aprendeu lá na nossa subespecialidade durante a atuação, muitas coisas mudaram. Só te interrompendo, o ultrassom já existia, a tomografia, a agulha já existia, alguém pegou e não criou, né? Alguém pegou, e se eu usar esse junto com esse? Foi exatamente. E colocar aqui. Exatamente, né? Isso, perfeito. Sei lá. Perfeito. Uma coisa simples, a embolização prostática, entendeu? Então, tinha pacientes que não respondiam, ou pacientes que, por exemplo, eram submetidos à cirurgia e não podiam manter a ejaculação. Isso é um problema da cirurgia. Então, a embolização trouxe uma nova perspectiva para esse tipo de paciente. É algo inovador, entende? A trombectomia para o paciente com AVC, vê só o quanto ela modificou o cenário da doença, principalmente para embolização ou para oclusão de grandes vasos, e já lançaram um tipo de stent, outro já é lançado agora, mais eficaz, as próprias embolizações de aneurisma, né? Então, o material foi evoluindo, foi sendo inovado, e a perspectiva é que isso tudo vá se modificando com o tempo, entende? O material utilizado, a radioembolização, né, Eduardo, eu acho que é uma perspectiva de inovação muito boa, que é o que mistura a radiologia, a intervenção e a radioterapia, né? Então, para você ver o nível de complexidade que o negócio vai tomando, né, e mudando todo a história e evolução natural das doenças. Isso é muito bacana. Maravilha, maravilha. E com todas essas vantagens, né, que a radiologia intervencionista apresenta e esse posicionamento aí sem o qual a medicina não estaria no nível que está, vamos falar um pouquinho de o acesso, né? A gente sabe muito bem, no Brasil a gente tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, o sistema público e o sistema privado, né? Como é que é o acesso dos pacientes nesses dois sistemas? Dentro do sistema privado, como é o acesso dos pacientes de convênios de saúde? A gente sabe que os convênios de saúde eles executam o que tem no rol da ANS, né? Então o convênio de saúde ele vai executar os procedimentos que estão ali naquele rol. Existem procedimentos hoje que já são de primeira linha, que ainda não estão no rol, e como a gente está dentro do sindicato, e os valores, será que estão adequados? Os valores estão colocados lá, que os planos estão pagando? Então tudo isso, como é que é o acesso? E existe alguma coisa que ainda tem que ser colocado no rol para que os pacientes dos convênios eles tenham acesso também? Como é que está esse cenário aí, Eduardo? Legal, Léo. Pergunta bem interessante e que de fato é a nossa realidade. Infelizmente, a maior parte dos planos de saúde não nos oferecem condições adequadas e quando nos procuram são em condições que realmente são inviáveis para a gente oferecer toda
essa estrutura que a gente passou aqui vários minutos conversando, né? De receber, consultar, planejar, ter a perspectiva de pedir um outro exame, fazer uma nova avaliação, até encontrar o melhor caminho e a melhor propedêutica desse paciente. Então, infelizmente, conto em uma mão os planos com os quais hoje eu trabalho, por essas condições, principalmente de remuneração e de ambiente de trabalho mesmo. Em relação ao acesso, acaba que também está vinculado a isso. Se a gente não consegue viabilizar esse tratamento, esses recursos dentro do setor privado através de convênios, infelizmente, boa parte desses pacientes acabam tendo mais dificuldade de acesso, né? E indo agora para o SUS, a gente entende a importância do SUS, o quão abrangente ele é. Eu falei aqui já em diversos momentos que a gente tem desenvolvido áreas de trabalho de excelência, que a gente permitiu a gente avançar aqui e temos destaque hoje nesse cenário a nível regional, até nacional, mas sabemos que também existem dificuldades, né? A gente sabe que os recursos são limitados, então muitas vezes esses materiais que são mais novos, materiais que são realmente um pouco, tem um valor financeiro agregado maior, a gente tem um pouco mais de dificuldade de acesso, né? Então, eu acho que, de uma forma assim, tentando ser bem equilibrado aqui nos comentários, eu acho que essa é a realidade que eu enfrento no meu dia a dia. Perfeito. Tássio, é o mesmo cenário, provavelmente, né? Mesmo cenário. Ainda existe muito a evoluir, né, nesse sentido, né, a especialidade, porque as possibilidades, como a gente falou, são amplas, né? E tudo isso tem que ser alinhado, né? Inclusive a necessidade de qualquer serviço hospitalar aqui, ou SUS ou particular, ter uma equipe de prontidão. Deixa eu pegar um gancho aqui naquele caso que tu citou, daquela paciente que fez uma artroplastia, fez um pseudoaneurisma no quadril. Eles te ligaram 2 horas da manhã. Esse foi o caso que você me contou. Sim, sim. Se esse caso acontecer hoje à noite, em qualquer hospital, seja público ou privado aqui de Fortaleza, vou falar de Fortaleza que é a capital, em teoria, mais estruturada, né? Existem serviços estruturados para atender isso aí hoje? Ou vai ter que ser... pelo que eu entendi, você não estava de sobreaviso naquele dia. Não. Você estava em casa, foi chamado e você exerceu lá a sua função de médico. Você podia não estar em casa, podia podia nem ser contactado naquele momento, já que você não estava de sobreaviso. Então, assim, se esse caso se repete hoje, amanhã, depois, existe algum serviço estruturado para qual possa recorrer para que o procedimento seja feito dessa forma, através de radiologia intervencionista? Leonardo, vou te contar um caso que aconteceu há pouco tempo num hospital, não vou citar nomes, mas aqui dentro de Fortaleza, em que o paciente foi submetido a um procedimento, foi a retirada de uma vesícula e ele ficou sangrando, entendeu? Então, ele acabou indo para a UTI, teve complicações decorrentes dessa hemorragia que se prolongou muito, entendeu? E a resposta é muito básica, né? Dentro desse contexto. Não existe um serviço de suporte 24 horas em que se exista agilidade para que esse tipo de paciente receba esse tratamento, entendeu? Não é que nem, por exemplo, existe uma equipe cirúrgica de prontidão. Não existe uma equipe de radiointervenção hospitalar, mesmo nos serviços maiores, para atender esse tipo de demanda. Na área da neuro, principalmente pela questão do AVC e da prevalência, existe, não é isso? Existe, sim. Na cardiologia, pela prevalência dos infartos, também existe, né? Serviços 24 horas, isso aí a gente... mais de um na cidade. Mas, como o Tássio está colocando, existem várias outras complicações, sangramentos, existem doenças vasculares em outros locais que não é o sistema nervoso central ou o coração. Então, para isso é que parece que ainda existe uma lacuna aí, ainda existe um problema na assistência, não é isso? Sim. E esse é o grande desafio, né? Eu concordo totalmente com o Tássio, talvez um misto de falta de conhecimento e falta de investimento, né? Para você estruturar, sem dúvida, o Tássio falou aqui de uma condição pós-operatória, mas tem aí as hemorragias digestivas, seja por tumor, a gente comentou no início da nossa conversa um outro caso de pós-radioterapia de um sangramento pulmonar. Então, a gente percebe que não há
entre aspas, um interesse nesse tipo de investimento para montar essa estrutura, porque isso não é só chegar e colocar o profissional lá. O profissional dessa área específica encarregado, ele vai ter que montar toda uma estrutura de pessoal, de equipamento, de materiais, para que quando a situação aconteça, esteja tudo preparado. Já vou pegar um gancho também aqui, e Léo, a gente comentou sobre os recursos que nós podemos oferecer, mas nada, tudo que nós fazemos não seria possível sem o auxílio dos profissionais que trabalham conosco, e aqui eu queria agradecer. Eu tenho a felicidade e o prazer de trabalhar com alguns profissionais fantásticos, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, técnicos de radiologia, pessoal de serviços gerais, pessoal de limpeza, administrativo, enfim, pessoal de recepção. Então, em vários lugares eu tenho o prazer de trabalhar com pessoas fantásticas, e se não fossem por eles, nada aconteceria. Hoje em dia na medicina não existe nada que a gente queira fazer de excelência, padrão ouro, que a gente não precise trabalhar em equipes multiprofissionais, né? A gente, essa junção de conhecimentos aí é que faz a gente entregar o melhor serviço lá para os nossos pacientes. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês dois aqui, foi uma conversa muito boa, acho que muito esclarecedora. Tenho certeza aí que vai estimular muita gente a estudar e despertar aí essa curiosidade ainda mais nos estudantes em relação à radiologia intervencionista. Bom, só agradecimento. Queria deixar aqui o microfone aberto para as últimas palavras aí de vocês dois. Muito obrigado. Eu já comecei agradecendo, né, aos diversos profissionais que trabalham conosco, e eu sei que tem vários estudantes que podem estar estudando, que podem estar se interessando pelo tema. O caminho não é curto, o caminho é longo, obviamente exige muita dedicação, mas apesar de todas as intempéries, todas as adversidades que nós vivemos na medicina como um todo, eu ainda acredito que a gente se dedicando e fazendo um trabalho bem feito, no momento certo a gente é recompensado. Perfeito. Também a gente não pode esquecer de agradecer toda a equipe de suporte por detrás daquele procedimento, porque sem eles nada acontece, a mágica não acontece, né? Mas é isso, é um mundo fascinante da radiointervenção, né? Quem tiver curiosidade, nós estamos portas abertas até, né? Pode fazer um merchan aqui? Pode, claro. O pessoal vai ficar curioso. Onde é que eu vou encontrar o Tássio e o Eduardo, né? @ doutor.eduardo_Lima e o seu, cara. O Instagram. Tássio Hatz. Tássio Hatz. @Tássio Hatz. @Tássio Hatz. Então, quem quiser, fica à vontade. Meu Insta é aberto, e se quiser entrar em contato, seja para avaliação, ou seja para conversar, bater um papo, tô lá. Sim, agradecimento também a Eduardo. Foi uma pessoa que logo quando eu vim do Cariri para cá, foi uma pessoa que abriu muitas portas para mim. Foi uma pessoa, enfim, foi uma parceria que foi se estabelecendo naturalmente, né? E a gente pôde atuar junto e atua junto, né? E graças a Deus tem sido muito bom. Que é amizade, que é parceria mesmo. Valeu, cara. Ok. Pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um Laudo Med Talks. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais para todas as ações que a gente vem desenvolvendo aqui no Sindicato Médico do Ceará. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.